Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, dia 27/10, revisão de 2020, saiu 2010 aqui, de 2020, revisão sobre cubismo, que foi aquele gênero, né, estilo de pintura em que as formas eram geometrizadas, não tinha perspectiva, e o cubismo ele foi dividido em dois principais vertentes, que foi o cubismo analítico e o cubismo sintético. O marco, primeiro voltando aqui da origem, né? Falamos sobre Cézanne, né? Que o Cézanne foi um artista que começou com os estudos sobre as formas geométricas na natureza. Logo depois, né? Depois de uns anos, Picasso se interessou pelos estudos de Cézanne e daí que veio o movimento que ficou de fato conhecido, né, como cubismo. Lembram que eu falei que o cubismo, aqui o Paul Cézanne, né, que eu acabei de falar, uma das figuras que mais influenciou os pintores cubistas, não era cubista, mas iniciou os estudos. Aqui uma das obras do Paul Cézanne, que a gente já vê uma cena de paisagem, só que com formas rígidas, quase que geometrizadas. Então, eu estava aqui só voltando a falar que o cubismo recebeu esse nome por causa de uma crítica feita a um quadro do Braque, né, que foi o primeiro artista a apresentar para um público uma obra com conceitos geometrizados. E daí, como não gostaram, chamaram de uma obra, uma paisagem que mais parecia um monte de cubo, parece uma coisa cubista. E aí pegou o nome, tá? Cubismo. Então, não tem perspectiva. O claro e escuro perde a função. Porque qual é a função do claro e escuro? É da profundidade. Então, a gente não vê isso nas obras cubistas. E a geometrização das formas e dos volumes. Pablo Picasso e o cubismo. A ruptura empreendida pelo cubismo encontra suas primeiras fontes, né, como falei, nas obras de Paul Cézanne, porque ele pintava e fazia um estudo sobre a forma de espaços por meio de volumes e da decomposição de planos, e também na arte africana. Bom, Georges Braque, que foi o primeiro a apresentar sua obra, e logo depois o Pablo Picasso, que pintava demais e tinha um meio, né, mais era mais influente, né, na área. Então, quando a gente fala de cubismo, o Picasso, embora não tenha sido ele a apresentar a primeira obra, mas é o que melhor representou o movimento, porque os estudos dele foram muito além dos estudos de Cézanne e do próprio Braque. Então, o cubismo é dividido em três fases. A cezanista, eu falei duas no início porque são as duas principais, que é o sintético e o analítico, mas o certo mesmo são três divisões, que é a fase cezanista ou a cezaniana, a fase analítica, essa daqui é a primeira, né? A fase analítica, porque o nome já vem, análise do que se trata a imagem, e a fase sintética. Essa aqui a gente ainda tem o analítico. Essa daqui, olha, foi a obra apresentada pelo Braque, Pablo Picasso. Vocês percebem uma similaridade no início, né? Depois o Picasso ele toma um caminho completamente diferente. Então, é caracterizada pela fragmentação da obra, onde o artista coloca todos os seus elementos em planos sucessivos e sobrepostos. Aqui, mais um exemplo. A decomposição das formas, a gente consegue ver o que é, mas a gente já não tem mais, não consegue compreender bem o que é o fundo. Outra obra cubista, a decomposição das formas, sem perspectiva. E o sintético, o cubismo sintético, ele caracterizou-se pelas formas, pelas cores, na verdade, mais fortes, e é um retorno ao figurativo, na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem torná-las realistas, tá? Sintético, olha, a gente já começa a ter a união
de outros objetos do cotidiano, colagem de papel, tecido, né, objetos do cotidiano já começam a ser introduzidos nas telas. Isso não era muito comum, na verdade, ninguém havia feito isso ainda, ninguém influente, pelo menos, na história da arte ocidental. Colagem, a gente vê uma série de papéis de revista, jornal. George Braque, essa obra aqui. Olha essa daqui que legal. Natureza Morta e Cadeira de Palha, que é uma obra do Picasso. E é realmente aquela parte da cadeira de palha, né? É uma composição bem diferente. Os escultores cubistas, eles procuraram também abrir os objetos e facetá-lo de forma a mostrar vários ângulos. E isso também influenciou na escultura. Mas no caso aqui, o que a gente tem que focar aqui no estudo é mais as artes plásticas voltadas para a pintura. E essas 3 fases, a cezanista, a sintética e a analítica, tá bom? Então, fechamos a nossa revisão. Bons estudos e até a próxima aula.